Diante da Basílica de Nossa Senhora do Rosário de Fátima, começamos a segunda parte desse programa. Continuaremos a percorrer os mistérios do Santo Rosário, além de conhecer a sua origem histórica. Cada um destes mistérios é revelação do reino divino, já personificado no mesmo Jesus. Uma oração que se revela como verdadeira introdução na profundidade do coração de Cristo, abismo de alegria e de luz, de dor e de glória. São João Paulo II. Um núcleo que propositadamente deixámos menos povoado, um núcleo mais frio, se quisermos, Sim. Porque a dor contemporânea, a dor da humanidade no tempo contemporâneo é muitas das vezes a dor da solidão, a dor da frieza, a dor que aqui aparece representada numa vertical, com esta peça também do Tesouro da Sé de Viseu, um ecce homo, se quisermos, é o homem das dores, o homem exposto à humanidade, que forma esta vertical, que depois tem um contrabalanço na horizontalidade daquela figura, daquele soldado. Quase que temos aqui essa imagem da cruz, a linha vertical e a linha horizontal. Naquele soldado morto vemos como arquétipo da representação o próprio Cristo morto, entregue como inocente pela humanidade. A representação que vemos ali é uma representação sobre a guerra colonial em Portugal, que faz alusão a um título de um poema de Fernando Pessoa, Jaz morto e arrefece o menino de sua mãe, e significa a entrega do inocente, aquele que combate inocentemente e que morre de forma inocente. Abre aqui este núcleo dedicado aos mistérios da glória, que é um núcleo mais luminoso, que quisemos com cores mais claras, naturalmente mais claras, aproveitando inclusivamente a entrada de luz que vem do exterior, para figurarmos com duas peças, mais uma vez arte antiga e arte contemporânea, uma peça de Cristo ressuscitado ao centro, portanto os mistérios da glória de Cristo, obviamente aqui mostrados a partir do grande momento da ressurreição, Cristo vitorioso, com o braço direito em bênção, a cruz da vitória na outra mão, e à volta deste Cristo há uma instalação chamada In Paradisum, feita por Ana Lima Neto e que representa um novo jardim. Aliás, o próprio Evangelho da ressurreição coloca Jesus como um jardineiro no jardim, quando aparece a Maria Madalena. E, portanto, aqui aparece o novo Éden, o paraíso recriado a partir da ressurreição de Cristo. Lá atrás, mais uma vez, temos as mãos que vão passando as contas do Rosário para meditarem, neste caso, nos mistérios gloriosos. E essa foto ao fundo também foi escolhida, esse terço com as contas coloridas também de propósito, para representar a alegria da ressurreição. A alegria da ressurreição, naquela multicolor, naquele terço multicolor, numa polifonia de cores, inclusivamente de mãos que podem ter todas as cores e que vêm ao Santuário de Fátima rezar o terço. A peça saltério da exposição apresenta 150 terços, que simbolizam a oração que nasceu na Idade Média e os 150 salmos da Bíblia. Uma forma de favorecer o povo iletrado a rezar. Os fios indicam as cordas de instrumentos musicais que tocam a melodia dos salmos. Nada melhor do que estarmos com um dominicano para explicar a relação de São Domingos com o Rosário, porque ele foi tão importante para se difundir a oração do Santo Rosário. Historicamente, entre São Domingos e o Rosário não há relação nenhuma histórica. Opa, como é isso? É verdade. O Rosário é uma oração que se vai constituindo ao longo do tempo. Nem sequer nasceu em ambiente dominicano. As suas origens remontam a um ambiente monástico. Porque nas ordens, particularmente os cistercienses, tinham dois tipos de religiosos. Os sacerdotes, que rezavam no coro, que rezavam em latim, e uma quantidade grande de irmãos que não sabiam latim. Ora, o Rosário nasce propriamente como uma alternativa ao saltério lido em latim ou cantado em latim por alguns, e um saltério
por isso tem 150 Ave-Marias. Sim. Os 150 salmos da Bíblia, que era rezado pelos irmãos. Bom, a partir de certa altura não era só a multiplicação de Pai Nossos e Ave-Marias, mas começaram a ter intenções, começaram a pensar, quando rezavam, porque é uma oração ao mesmo tempo vocal, mas depois foi chamada a ser uma oração contemplativa, a ter alguns pensamentos sobre a vida de Jesus, ou mais tarde também sobre a vida de Maria, ou então cruzados. Mas esta constituição do Rosário vem por volta do século XV. 1465 é a morte de um homem, o bem-aventurado Alain de la Roche, que a gente ainda não sabe se é francês, se é belga, se é outra coisa qualquer, mas que escreveu um livro, uma publicação sobre este tema, em que fala quer de rosário, quer de saltério de Nossa Senhora. Sim. E este saltério era dividido em 3 partes. Uma parte que pensava no problema da encarnação de Jesus Cristo, uma segunda parte que lembra os mistérios da paixão e uma terceira parte que lembra os mistérios da glorificação do Senhor, da ressurreição e, claro, unido à glorificação do Senhor, a glorificação de Nossa Senhora. 2 religiosos dominicanos foram muito importantes na difusão da oração mariana: o beato Alano de la Roche e São Domingos, fundador da Ordem dos Pregadores. A Ave Maria, como nós hoje a rezamos, Ave Maria, Santa Maria, é uma aportação do Missal de São Pio V, no fim do século XVI. Portanto, a saudação angélica era a primeira parte e terminava com uma cláusula da vida de Jesus. Isso foi em que século? Século XV. Ele morreu em 1465. Beato Alano de la Rocha. E claro, agora é que vamos lá. Ele, como nesta mudança da Idade Média para a Idade Moderna, que ainda não é mesmo Idade Moderna, ele teve que encontrar para isto um fundador. E o fundador foi São Domingos. São Domingos. E então fala de uma visão, que se terá dado em 1207, em que Nossa Senhora apareceu a São Domingos, lhe mostrou o Santo Rosário e lhe disse: vai e prega aos hereges através do Santo Rosário. Um dominicano tem como lema a verdade. Historicamente não o podemos comprovar, pelo contrário, tenho muitas reticências à verdade de um facto que não é. Aliás, os dominicanos até ao século XV, XVI não usam rosário em nenhuma pintura. Se vê o Beato Angélico, por exemplo, não há rosário nenhum nos religiosos. Não? Pronto. Mas, portanto, primeira pessoa que faz esta, portanto, a criação de uma oração com um título no santo, etc. Depois haverá um frei, António di Castello, que morreu em 1522, uns aninhos depois, que então começou já a falar em mistérios e muda definitivamente do saltério de Nossa Senhora para o rosário. E então ele dá-nos de facto a estrutura do rosário como nós a temos mais ou menos hoje. E foi com ele o nome Rosário? O rosário já o Beato Alano de la Roche usava quer rosário, quer saltério. Mas depois a orientação para o rosário é a partir disso. E depois a constituição oficial por parte da Igreja dá-se com São Pio V, um dominicano, não é? Sim. Que escreveu uma encíclica chamada Consuat Verum, que de facto dá a estrutura do rosário que nós hoje temos. Um método baseado na repetição, como expressão de um amor que não se cansa de retornar à pessoa amada, além do desejo de se conformar a esse programa de silêncio e contemplação. Também uma pergunta que às vezes
tem uma confusão, né? Porque a gente às vezes costuma falar que vamos rezar o terço, mas na verdade a oração do rosário e o terço é um instrumento. E hoje até a gente pode falar que de repente ficou comum de falar de terço, mas até hoje em dia é um quarto, né? Mas não é. Não? É e não é. É e não é? Então explique-nos. Por exemplo, eu levo um rosário com 150 Ave-Marias. Para mim é importante a fidelidade ao número que multiplica, que dá conta do saltério da vida, não é? Sim. O que há 4 ciclos de mistérios, mas poderia haver muitos mais. Sim. Portanto, eu acho que esta ideia original do rosário, de ser uma alternativa aos 150 salmos, devia manter e não passar para as 200 Ave-Marias. Porque isto também tem razão histórica. Aquele Frei António da Castelo que eu falei, começou a não exigir aos confrades do Rosário que rezassem as 150, mas que fossem por grupos de 50. E então, esta multiplicação faz com que a gente criasse um Rosário pequenino, que é aquele por qual eu rezo, com as 50 Ave-Marias. Então, daí que também começou a se confeccionar o instrumento em si, o instrumento terço? Começa-se a confeccionar verdadeiramente com grande apogeu no século XV, XVI. O rosário é uma sucessão, uma repetição das Ave-Marias. E como a gente não vê essa repetição como algo mecânico, mas como um modo, assim, até como São João Paulo II citou na Carta Apostólica sobre o ano do Rosário, de que a repetição é como a gente sempre voltar à pessoa amada com aquele desejo assim, de repetir, de saudade, de agradecer. Quando a gente reza o terço, mesmo que o mistério se esvoe, a gente já não pensa nele, fica ao menos a repetição do nome de Jesus e Maria em cada Ave Maria. Isto é extraordinário. É bonito. É extraordinário porque isto marca o nosso coração, não é? Portanto, a repetição, as pessoas hoje há em muita gente há uma certa hostilidade à repetição. Se a gente for aos monges no deserto, eles repetiam fórmulas. Porque a repetição faz com que alguma coisa entre pelos nossos poros. Verdade. E é isso que também acontece no terço, ou deve acontecer no terço. Mas sempre isto, volto a repetir, mesmo quando estejamos muito distraídos, mesmo quando a gente já nem sabe que mistério é, continuamos a dizer o nome de Jesus e Maria e são os nomes mais doces que a gente deve ter no coração e nos lábios, até à nossa morte, não é? O Homem de Vitrúvio, de Leonardo da Vinci, inspirado no conceito do antropocentrismo, é colocado aos pés da cruz na peça Suspensão, significando a vida humana submetida ao mistério de Cristo. A liturgia torna eficaz a presença de Cristo. O rosário recorda a presença de Cristo. Isto é diferente. É diferente. Um torna eficaz. Sim. Outro recorda. O Papa Francisco disse isso ainda há pouco tempo, mas ainda ontem lembrava isso, a propósito do Espírito Santo. Recordar quer dizer gravar no coração. O rosário prolonga a liturgia. Que bonito. Grava no coração aquilo que o mistério de Cristo e de sua mãe. Isto é muito bonito, para mim é das coisas mais consoladoras, a gente perceber que além da celebração dos sacramentos e da Eucaristia em particular, onde o Senhor Jesus vem ao meio de nós, entra na nossa vida, nós prolongamos a liturgia numa recordação, num gravar no coração, ao longo de todo o dia, através do rosário. Como ainda disse João Paulo II, quem contempla Cristo, percorrendo as etapas da sua vida, não pode deixar de aprender dele a verdade sobre o homem. As contas do terço passam pelas mãos como uma doce cadeia que prende o homem a Deus.